Quando a gente está falando de efeitos colaterais ou potenciais efeitos clínicos não desejados do esteroide anabólico, a gente tem que tomar cuidado com a avaliação ou tentar colocar uma certeza desse acontecimento em marcadores intermediários ou desfechos intermediários. O que é isso? Eu vou explicar para você. Quando eu tenho, por exemplo, um grupo que eu vou randomizar, vou sortear aleatoriamente, a pessoa tem a chance de cair nos dois grupos, grupo A e grupo B. O grupo A tomou uma medicação, o grupo B não tomou uma medicação ou tomou a medicação placebo, que talvez seja o mais indicado. Eles foram seguidos antes, durante e depois. E aí eu vi, por exemplo, que o paciente que tomou grupo medicamento, o paciente do grupo A, ele acabou morrendo menos. Então eu diminuí a mortalidade. E morte é um desfecho duro, que a gente fala, é morte, né? E desfechos intermediários, vamos supor que esse grupo A aumentou um marcador inflamatório, aumentou, por exemplo, a homocisteína, ou aumentou, por exemplo, uma PCR. E olha, inflamação tem a ver com a aterosclerose e morte, então se esse medicamento aqui, ele acaba aumentando o marcador inflamatório, então vai morrer mais nesse grupo. Mas no estudo a gente viu que na verdade morria menos, tá bom? Então existe uma série de coisas aí no meio do caminho que muitas vezes até na pesquisa a gente não compreende todos os mecanismos e é preciso tomar muito cuidado com desfechos intermediários. Se você tomar agora meia garrafa de vinho, se você treinar a perna muito forte, ou se você tomar um paracetamol de 12 em 12 horas, sabe o que vai acontecer com as suas enzimas hepáticas? Elas vão subir. Significa que você tem câncer no fígado? Não. Não necessariamente, porque é um marcador intermediário, tá bom? A gente não pode dar diagnóstico com marcadores intermediários. Então, por exemplo, TBG na tireoide. Olha, ele atua aí no processo todo hormonal, mas é um marcador intermediário. O que eu tenho que avaliar? Os pacientes que usaram determinado medicamento tiveram uma alteração real na tireoide? Então, ficou aí no hype um tempão que a oxandrolona causa hipotiroidismo, tá bom? Por um aumento da TBG. Várias coisas podem contribuir para aumentar a TBG. E existem trabalhos bastante elegantes, estudos randomizados controlados, estudos inclusive de fase 4, que são fases de longo tempo de acompanhamento, tanto quanto 5 anos de acompanhamento de oxandrolona de uso continuado em crianças queimadas. E não aumenta o desfecho duro. Qual que é o desfecho duro? Tem hipotiroidismo? Aumentou o número de pessoas diagnosticadas com hipotiroidismo? Não, não aumentou. Então, marcadores intermediários é preciso bastante cuidado, porque muitas vezes a bioquímica, a fisiologia, elas são riquíssimas e muito lindas, mas eu preciso ver se esses mecanismos todos intrincados e bonitos que acontecem, se lá no final eles realmente são importantes do ponto de vista clínico. Então existem muitos dizeres por aí, né, que acaba causando determinada coisa, né? Então, olha, aumentou aqui a sua enzima hepática. Gente, mas se você treinar a perna, vai aumentar a enzima hepática e não necessariamente isso traduz uma sobrecarga hepática, tá bom? Então a gente precisa tomar cuidado com alguns jargões, né? Ou com alguns dizeres, ou com algumas pessoas até que ou por inocência ou por mau caratismo acabam falando que o esteroide causa determinada coisa, quando a gente não tem essa evidência de uma maneira bastante segura, tá bom? Não tem uma evidência adequada para isso. Isso serve para várias coisas. Por exemplo, para baixar o HDL. Não, olha, baixou o HDL aqui é problema. Será? Tem estudos com reposição de testosterona que quando eu aumento a testosterona eu melhoro o transporte reverso de colesterol e por isso o HDL cai. O que é transporte reverso de colesterol? É justamente o caminho contrário, né? Levar o colesterol da periferia para ser metabolizado, ou seja, na verdade ele é um fator anti-aterosclerótico. O HDL caiu porque eu aumentei a eficiência do processo quando eu repus a testosterona, entende? Então as coisas às vezes são mais complicadas. Então será que quem repõe testosterona vai morrer mais de doença cardiovascular? Na verdade, a gente tem que o hipogonadismo, ou seja, a baixa de testosterona, aumenta a mortalidade cardiovascular. Então, ou seja, de novo, pelo mesmo mecanismo, a gente tem que olhar o desfecho, e o desfecho duro. Isso realmente acontece? Porque o mecanismo pode enganar a gente. Às vezes o raciocínio fisiológico, bioquímico, até mesmo o raciocínio fisiopatológico, acaba enganando a gente. Tem história na medicina de monte para poder
a contar isso. Então, existem medicações que foram lançadas no mercado que eram antiarrítmicos, mas que na verdade aumentava a mortalidade por arritmia cardíaca, por morte súbita cardíaca. Então, ou seja, na verdade essa pessoa tem um problema, eu estou dando uma medicação que na fisiopatologia, na farmacologia, né, a medicação vai ser muito bacana na fisiopatologia dessa doença, mas na verdade ela piorou o desfecho. Às vezes a gente não compreende todos os mecanismos pelos quais pode ter uma interação. Então é super importante a gente nunca esquecer de olhar lá na frente o desfecho duro. Será que isso realmente acontece? Será que a oxandrolona realmente causa hipotiroidismo? Cuidado com marcadores intermediários, tá bom? Cuidado com avaliações laboratoriais. E avaliações laboratoriais, quanto mais eu peço exame, quanto mais exames eu faço, maior é a chance, naturalmente falando, de que venha um outro exame alterado. E exames bioquímicos, na verdade, eles são uma foto de um momento específico, que é um momento dinâmico, ou seja, né? Hoje você pode estar bem, mas você passa a noite inteira vomitando, amanhã você está completamente detonado, né? Está completamente alterado os seus exames, tá bom? Então, existem coisas agudas que podem acontecer. Então, o exame muitas vezes não é garantia de muita coisa. Existem também, às vezes, laboratorites, né? Ou seja, alterações da própria dinâmica de dosagem ou de mapeamento do laboratório, precisão do que ele está vendo naquele resultado. Muitos exames a gente repete o resultado, que veio muito alterado, e aí o exame veio normal. Então, mas por que veio alterado outra vez? Não sei. Então, isso é bastante comum também na medicina. Então, cuidado com marcadores intermediários. A minha ideia é, sempre falar de esteroide anabólico, é nunca dizer que não possa causar nenhum efeito colateral. 100% de risco, zero, não existe, tá bom? Para qualquer medicamento dentro da medicina. Então não é dizer que não possa causar nada, mas a gente tem que ser um pouco mais elegante, um pouco mais ético, né? De não querer cavar falta, de não querer forçar a barra para dizer que causa uma coisa se a gente não tem evidência específica para isso, tá bom? Abraço.